Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Corporate Academy Podcast. Eu sou o Marcos e estou super animado para a nossa conversa de hoje. E aí pessoal, Joyce aqui, pronta para desvendar os mistérios da aprendizagem com vocês. É isso aí, Joyce. Hoje a gente vai mergulhar no livro Aprendendo a Aprender. É um guia cheio de técnicas e insights que especialistas usam para dominar novos assuntos. E olha, não pense que é só para quem é estudioso, não. Esse livro é para qualquer um que quer aprender melhor. Seja para o trabalho, para os hobbies ou até para crescer como pessoa. É verdade, afinal quem nunca se sentiu impedido tentando aprender algo novo? Pois é, e aprender matemática e ciências, então, nossa, pode ser um desafio enorme. Às vezes a gente fica até meio bombardeado com tanta informação e conceitos abstratos, né? Total, mas calma. O livro Aprendendo a Aprender mostra que tem jeitos de contornar essas dificuldades e até de tornar esse processo mais legal. E é aí que entra um dos conceitos mais importantes do livro. A diferença entre pensamento focado e pensamento difuso. Você lembra daquela analogia da máquina de pinball Joyce? Achei genial. Ah, sim. Lembro. Uma ótima maneira de entender esses dois jeitos de pensar. No modo focado, a bolinha vai no caminho certinho, batendo nos pinos que estão pertinho. É como quando a gente está concentrado em resolver um problema, com toda a atenção. Tipo um laser. Isso. Focado num ponto só. Já no modo difuso, a bolinha se espalha pelo tabuleiro, batendo em pinos mais distantes, explorando várias áreas. É como se a gente desse um passo para trás e deixasse a mente vagar, fazendo conexões inesperadas. É tipo quando a gente tá tomando banho e relaxando. E do nada surge aquela ideia genial. Exato. E o livro defende que esse pensamento difuso é essencial para aprender. É nesse estado mais relaxado que as grandes sacadas acontecem. É como se nosso subconsciente trabalhasse em segundo plano, conectando as informações que a gente absorveu no pensamento focado. E o legal é que coisas que parecem não ter nada a ver com estudo, tipo caminhar, ouvir música ou tomar um banho relaxante, podem ativar esse pensamento difuso. Verdade. É como se a gente desse um tempo pro cérebro processar as coisas de um jeito mais criativo. É tipo aquele momento eureka, que surge do nada, sabe? Quando a gente menos espera. E por falar em momentos eureka, o livro também fala do efeito Einstein. O efeito Einstein é um conceito fascinante que explica como a gente tende a usar soluções que já conhece, mesmo que não sejam as melhores. E isso pode atrapalhar o aprendizado e a resolução de problemas. É como se a gente ficasse preso numa caixa, sem enxergar novas possibilidades. É como usar sempre o mesmo martelo para apertar qualquer parafuso, mesmo tendo uma chave de fenda ali do lado. Exato. E o livro nos incentiva a questionar nossos métodos, a sair da zona de conforto e buscar novas perspectivas. Muitas vezes a solução mais inovadora está fora da caixinha, esperando para ser descoberta. E para sair dessa caixa, o livro nos convida a repensar como a gente viu o fracasso. Lembra da história do estudante que reprovou num curso de ciência da computação, mas depois virou um programador de sucesso. Sim. Uma ótima lição de como o fracasso, que muita gente vê como algo ruim, pode ser, na verdade, um super professor. É importante entender que errar faz parte do processo e cada erro é uma chance de aprender e crescer. É como se cada tropeço mostrasse um novo caminho para a gente explorar, levando uma compreensão mais profunda do assunto. Isso! E o livro nos incentiva a abraçar essa ideia, a encarar os erros como degraus na nossa jornada de aprendizado, em vez de obstáculos impossíveis de superar. E falando em aprendizado, o livro se aprofunda em como lidar com a abstração, principalmente em matemática e ciências. Você lembra daquela parte sobre o símbolo de Pax-Patio? Sim. O livro explica que matemática e ciências muitas vezes parecem mais difíceis porque lidam com conceitos abstratos, representados por símbolos que nem sempre têm uma ligação direta com o mundo real. É como tentar decifrar um código secreto. A gente vê o símbolo Plox-Plox-Pudge e já sabe que é para somar. Mas por trás dele tem toda uma lógica complexa que precisa ser entendida para a gente dominar a adição de verdade. Exatamente. E o livro dá dicas de como tornar esses conceitos abstratos mais fáceis de entender, usando analogias, exemplos do dia a dia e até recursos visuais. É como se a gente construísse uma ponte entre o mundo abstrato e o mundo real, facilitando a compreensão e a memorização. E essa ponte, na verdade, é construída pelos nossos dois jeitos de pensar, o focado e o difuso. É como se o pensamento focado ajudasse a decifrar o código, enquanto o difuso ajuda a entender o significado da mensagem por trás do código. E a mágica acontece quando a gente mistura esses dois jeitos de pensar, alternado entre momentos de foco total e momentos de relaxamento e divagação. É nesse equilíbrio que o aprendizado flui melhor e fica mais gostoso. Falando em gostoso. Antes de continuar nosso mergulho no Aprendendo a Aprender, que tá um recadinho rápido, não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos e colegas. E para saber mais sobre a Corporate Academy, acesse nosso site corporateacademy.org. Voltamos já com a segunda parte do nosso papo e voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no livro Aprendendo a Aprender. Na primeira parte, a gente viu a diferença entre os modos de pensar focado e difuso e como o cérebro funciona quando a gente está aprendendo. Agora, vamos para a prática. O que o livro ensina para a gente turbinar nosso aprendizado? Aí que a coisa fica interessante.
Uma das primeiras dicas que me chamou a atenção foi preparar a mente antes de começar a estudar. É tipo aquecer os motores antes de uma corrida. Isso. E o livro sugere que a gente faça um reconhecimento do terreno antes de mergulhar de cabeça nos estudos. Tipo, se você vai ler um capítulo de um livro, dá uma olhada nos títulos, subtítulos, figuras e gráficos antes de começar a ler o texto. Ah, entendi. É como se a gente criasse um mapa mental do conteúdo, identificando os pontos principais e como eles se conectam. Exatamente. Essa visão geral ajuda o cérebro a se preparar para receber as informações, criando uma estrutura mental que facilita o aprendizado. E falando em estrutura, o livro também destaca a importância de organizar o tempo de estudo. E aí entra a famosa técnica Pomodoro, né? Sim. O livro recomenda estudar por 25 minutos e fazer uma pausa de 5 minutos. Essa técnica ajuda a manter o foco e evitar o cansaço mental. É como se a gente fizesse um sprint de concentração. E depois desse uma respirada para recarregar as energias. Já experimentei essa técnica. Funciona de verdade. A gente concentra por um tempo curto, mas com mais intensidade. E depois relaxa a mente, deixando o pensamento difuso fazer o trabalho dele. E por falar em pensamento difuso, o livro dá dicas ótimas de como ativá-lo de propósito. E adivinha, atividades físicas ajudam muito nesse processo. Faz sentido. Caminhar, correr, nadar, praticar yoga. Tudo isso leva oxigênio para o cérebro e libera endorfinas, que deixam a gente mais relaxado e criativo. E o melhor é que não precisa se matar na academia para ter esses benefícios. Uma caminhada ao ar livre curtindo a natureza já faz maravilhas para o nosso cérebro. É como se a gente desse um presente para a nossa mente. Um momento de paz e tranquilidade para ela processar as informações com mais liberdade e criatividade. E além das atividades físicas, o livro também fala da importância de dormir bem. Durante o sono, nosso cérebro continua trabalhando, consolidando o aprendizado e organizando as informações que a gente absorveu durante o dia. É como se a gente fizesse um backup mental durante a noite, garantindo que as informações importantes fiquem guardadas na memória de longo prazo. É isso aí. Estudos mostram que dormir bem pelo menos 7 ou 8 horas por noite é essencial para o cérebro funcionar direito, impactando diretamente na nossa capacidade de aprender, se concentrar e ser criativo. E depois de uma boa noite de sono com a mente renovada, é hora de colocar a mão na massa e praticar. O livro Aprendendo a Aprender deixa bem claro que a prática é essencial para fixar o que a gente aprendeu. A prática é o que transforma a teoria em habilidade. É como aprender a tocar um instrumento. Não basta só ler as notas, a gente precisa treinar os dedos para tocar com precisão e fluidez. E quanto mais a gente pratica, mais fortes ficam as conexões no nosso cérebro, consolidando o aprendizado e facilitando o acesso às informações quando a gente precisa delas. E para turbinar a prática, o livro sugere variar os tipos de problemas e desafios que a gente enfrenta. Assim, a gente evita cair na rotina de usar sempre as mesmas soluções, limitando o nosso aprendizado. É como explorar diferentes caminhos no labirinto, em vez de ficar preso num corredor só. Essa exploração nos dá uma visão mais ampla do assunto, e a gente desenvolve habilidades mais versáteis. E para ter certeza que estamos no caminho certo, o livro incentiva a gente a testar nosso conhecimento de vez em quando. Sim. Fazer testes, simulados quizzes, ou até explicar o que aprendemos para alguém ajuda a gente a identificar o que ainda não sabemos e focar nos estudos de forma mais eficiente. É como se a gente fizesse um diagnóstico do nosso aprendizado, identificando os pontos fortes e os que precisam ser melhorados. E o legal é que os testes também ajudam a gente a lidar com a ansiedade e a pressão na hora da prova. Quanto mais a gente se expõe a essas situações, mais confiantes e preparados a gente fica. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, o livro dá uma dica de ouro: ensinar o que a gente aprendeu para outras pessoas. Compartilhar conhecimento é uma das melhores formas de aprender de verdade. Quando a gente explica um conceito para alguém, precisa organizar as ideias de forma clara e concisa, o que nos obriga a rever o material de forma mais crítica e profunda. É como se a gente fizesse uma auditoria do nosso próprio conhecimento, identificando pontos cegos e aprofundando a nossa compreensão do assunto. E o mais legal é que ao ensinar, a gente também desenvolve habilidades de comunicação, empatia e liderança. É uma experiência enriquecedora para todo mundo. E aí, pessoal, gostaram dessa segunda parte do nosso mergulho no Aprendendo a Aprender? Vimos dicas valiosas de como preparar a mente, organizar o tempo de estudo, ativar o pensamento difuso, praticar de forma inteligente e até transformar o fracasso em trampolim para o sucesso. Na próxima e última parte, vamos explorar um dos maiores desafios para quem quer aprender: a procrastinação. Como lidar com essa inimiga número 1 do aprendizado? Fiquem ligados. Mas antes de continuar nosso mergulho, um recadinho rápido para vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos e colegas. E para saber mais sobre a Corporate Academy, acessem nosso site corporateacademy.org. Voltamos já para a última parte do nosso papo. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no livro Aprendendo a Aprender. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente explorou os modos de pensar as estratégias para turbinar o aprendizado. E agora chegou a hora de encarar um dos maiores vilões de quem quer aprender. Procrastinação. Acho de deixar tudo para a última hora, adiar tarefas importantes mesmo, sabendo que isso pode dar ruim lá na frente. É um desafio para muita gente. Mas pelo menos o Aprendendo a Aprender dá dicas de como combater esse problema. Com certeza.
O livro ajuda a gente a entender que a procrastinação tem tudo a ver com a nossa reação à dor. Quando a gente pensa em fazer algo que causa desconforto, tipo uma tarefa difícil, complexa ou chata, nosso cérebro ativa o centro de dor. É como se a gente sentisse dor física de verdade. Nossa, que loucura. É como se o cérebro entendesse a tarefa como uma ameaça e a procrastinação fosse um jeito de se proteger dessa ameaça. Exato. E qual é a forma mais fácil de evitar dor? Buscar prazer. Aí a gente acaba se refugiando em coisas gostosas e imediatas, tipo mexer no celular, ver vídeos engraçados ou jogar videogame, em vez de encarar a tarefa que tá dando dor de cabeça. E caímos na armadilha da procrastinação, achando que estamos relaxando. Mas na verdade só estamos adiando o inevitável. E a cada vez que a gente cede a esse impulso à tarefa, fica ainda pior, criando um ciclo vicioso de procrastinação e culpa. E como a gente quebra esse ciclo? O livro dá ferramentas para isso. Ele ensina a gente a usar a nosso favor essa busca por prazer do cérebro, criando jeitos de tornar o aprendizado mais gostoso e recompensador. E quais são esses jeitos? Como a gente hackeia o cérebro para vencer a procrastinação? O livro dá várias dicas práticas, tipo usar a técnica Pomodoro para dividir o tempo de estudo em blocos menores e mais fáceis de gerenciar. Criar listas de tarefas realistas, eliminar as distrações do ambiente de estudo e se recompensar depois de completar uma tarefa. Gostei da ideia de usar a técnica Pomodoro para driblar a procrastinação. É como se a gente falasse pro cérebro, calma, vamos ficar só por 25 minutos e depois você tem uma pausa para relaxar. Isso! Assim a tarefa parece menos assustadora e mais fácil de começar. E as recompensas também são importantes para a gente criar associações positivas com o aprendizado. Quando a gente se recompensa depois de uma tarefa, o cérebro libera a dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação, o que nos incentiva a continuar aprendendo. É tipo treinar o cérebro para associar um aprendizado a algo bom e prazeroso, em vez de algo ruim e chato. Exatamente. E além dessas dicas, o livro também fala da importância do autoconhecimento e da autocompaixão. A gente precisa entender nossos padrões de procrastinação, identificar o que nos leva a adiar as coisas e principalmente se perdoar quando a gente cai na armadilha. Afinal, somos humanos, né? Não somos robôs. Não mata dias que a gente não tá com vontade de fazer nada. E a procrastinação fala mais alto. Com certeza. O importante é reconhecer esses momentos, se perdoar e voltar para a rotina o mais rápido possível. E se mesmo assim a gente continuar procrastinando. E o livro sugere que a gente reavalie nossas motivações. Talvez a gente esteja procrastinando porque no fundo não estamos interessados naquele assunto ou porque temos medo de falhar. Faz sentido. Às vezes a procrastinação é um sinal de que a gente precisa rever nossos objetivos. Buscar algo que realmente nos inspire a aprender. É isso aí. E se o medo do fracasso for o problema, o livro incentiva a gente a encarar esse medo. Entender que errar faz parte do aprendizado e que cada erro nos deixa mais perto do sucesso. É como dizem, é errando que se aprende. O importante é tirar lições dos erros, ajustar o caminho e seguir em frente com mais sabedoria. Exatamente. E para fechar nosso mergulho no Aprendendo a Aprender, queria destacar a mensagem final do livro. A aprendizagem é uma jornada incrível que nunca termina. Cada novo conhecimento que a gente conquista nos torna mais capazes de realizar nossos sonhos e viver uma vida mais completa. E como vimos hoje, essa jornada é muito mais legal e eficiente quando entendemos como nosso cérebro funciona e usamos as estratégias certas para turbinar nosso aprendizado. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho. E que as dicas e ideias que a gente compartilhou inspirem vocês a se tornarem aprendizes melhores e mais apaixonados por aprender. Lembrando que cada um aprende do seu jeito. O importante é experimentar diferentes técnicas, descobrir o que funciona melhor para você e nunca desistir de buscar novos conhecimentos. E a Corporate Academy está aqui para ajudar vocês nessa jornada de aprendizado. Acesse nosso site corporateacademy.org para mais conteúdos e recursos que podem dar aquela força para turbinar suas habilidades e alcançar seus objetivos. Até a próxima, pessoal. Valeu!